Boa noite a todos. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e convidá-los já de imediato a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, onde nós daremos continuidade à nossa série de mensagens dentro da 5ª conferência Batalhando pela Fé, e esse ano com o tema O Culto a Deus. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 9, teremos um intervalo depois da exposição, e depois voltaremos para a segunda parte de hoje à noite, onde nós teremos do verso 10 até o verso 16. Assim nos permita Deus. Ouçamos então Malaquias 2, de 1 a 9. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é esse mandamento: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento, para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar nesse instante, pedindo que Deus nos conceda iluminação na compreensão da sua palavra. Senhor, nós estamos diante de Ti, reunidos para estudar a Tua palavra, a Tua revelação. Nós pedimos ao Senhor que Tu abras os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Pedimos que guies o nosso coração na compreensão das Tuas palavras, incline a nossa vontade à obediência, abra os olhos espirituais da nossa alma para que possamos ver o que o Senhor nos está ensinando. Eu quero pedir, Senhor, que nessa noite Te faças presente pelo Espírito Santo, na mediação de Cristo, instruindo o Teu povo, trazendo educação na verdade, correção, encorajamento, desafiando os nossos corações a nos comprometermos mais e mais para o Teu serviço e para Te prestar um culto do qual Tu és digno. Tem misericórdia da Tua igreja aqui no Brasil. Ó Deus, pedimos que Teu reino venha, Teu nome seja glorificado, honrado e Tua vontade seja feita, aqui na terra como é feito nos céus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos falando a respeito de um assunto extremamente importante, que é o tema do culto. Como nós dissemos ontem, é no culto que aquilo que a igreja acredita, aquilo que ela pratica e o que ela é, se manifesta. É no culto público que nós temos um raio-x, por assim dizer, uma radiografia da vida da igreja. O culto revela muito a respeito do pastor da igreja, dos membros da igreja, da teologia da igreja, da vida espiritual da igreja. Não é à toa que o culto recebe na Bíblia tanta atenção, não só no Antigo Testamento, quanto também no Novo. Eu fico muito preocupado quando eu leio a última pesquisa, ou uma pesquisa recente feita pela FGV, que fala que o número de desigrejados cresceu muito no Brasil entre 2003 e 2009.
Desigrejados são aquelas pessoas que se professam evangélicas, que um dia estiveram ligadas a uma igreja evangélica, mas que agora não se reúnem mais como igreja. Elas preferem professar o seu cristianismo ou sozinhas, ou se encontrando com outras pessoas em alguns outros lugares, mas não mais a igreja organizada, não mais participam de igrejas organizadas. Eu, por um lado, entendo por que é que existem pessoas assim. Tem um colega nosso, pastor Paulo Romeiro, que é pentecostal, é professor de teologia lá no Mackenzie, no nosso curso de teologia. Ele acaba de lançar um livro intitulado Decepcionados com a Graça. E graça aqui é uma referência à Igreja Mundial da Graça. Ele fez uma pesquisa de campo com membros dessa igreja, que é uma igreja bem representativa do movimento neopentecostal, e documentou a quantidade enorme de pessoas que frequentaram essa igreja e outras igrejas do mesmo tipo, e que, tendo ficado decepcionadas com as promessas que foram feitas de prosperidade, de cura, de bem-estar, elas saíram da igreja para nunca mais voltar para a igreja nenhuma. A experiência fracassada que tiveram, entre aspas, fracassada porque era uma expectativa irreal, mas de qualquer forma, a expectativa delas nessas igrejas não foram atendidas e elas se decepcionaram de vez com o evangelho, não só com aquele tipo de igreja, mas com qualquer outra igreja. Então, o número de pessoas desigrejadas hoje, vindo de igrejas neopentecostais, é muito grande. E não somente das igrejas neopentecostais, também das igrejas históricas, presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas. Por algum motivo, algumas dessas igrejas não conseguem mais ser relevantes, não conseguem mais tomar a mensagem da Escritura e trazer para a nossa geração de uma maneira que a nossa geração ouça. Estamos dando respostas para perguntas que essa geração não está fazendo e deixando sem resposta algumas das perguntas que eles estão fazendo. Então, se por um lado, falsas promessas das igrejas neopentecostais, por outro, a irrelevância de algumas igrejas históricas tem feito com que o número de desigrejados cresça no nosso país. E, é claro, sempre há um fator também, é que a nossa geração não gosta do conceito de autoridade. Muita gente não quer estar ligada a uma igreja, porque não quer estar debaixo de autoridade espiritual, disciplina eclesiástica, não quer seguir orientações, não quer ser repreendida, não quer ser corrigida. Tem muita gente que quer ter o seu próprio cristianismo e ser cristão do seu próprio jeito, por isso que eles não querem ir para igrejas organizadas. Então tem que também ver que faz parte do espírito dessa geração. Não está debaixo de autoridade ou de qualquer orientação espiritual. O que eu sinto mais por essas pessoas é que elas não mais têm oportunidade de participar dos cultos, de um culto bíblico, de um culto onde Deus é honrado, onde sua palavra é pregada, onde eles podem participar das ordenanças, participar da ceia do Senhor, onde eles podem cantar os louvores de Deus com o povo de Deus. É um grande privilégio para o povo de Deus poder se reunir e publicamente louvar a Deus conforme as Escrituras nos dizem. O culto faz parte integral do cristianismo e da igreja. Nós não podemos ser cristãos de verdade sem que nos congreguemos uns aos outros. A Bíblia tem várias ilustrações ou metáforas para se referir à igreja, e todas elas expressam essa solidariedade que existe entre nós. A figura do edifício, onde nós somos pedras, todas unidas. A figura do corpo humano, um corpo, mas muitos membros. A figura da videira, onde nós estamos unidos ao tronco que é Cristo, nós somos os ramos. E muitas outras metáforas que falam dessa solidariedade, do fato de que nós pertencemos uns aos outros, estamos juntos, fazemos parte de uma família. Não tem isso de cristão carreira solo, não tem isso na Bíblia. O crente sempre é visto em comunidade, ele está na igreja, ele está na família, está no povo de Deus. Por isso o culto público, quando o povo de Deus se reúne conjuntamente para louvar a Deus, é tão importante na Bíblia toda, e sempre foi
importante na história da igreja. Por isso que, num congresso de teologia, em que tem um elemento apologético, batalhando pela fé, o culto se encaixa perfeitamente, porque é uma das áreas que mais tem sofrido hoje, na época em que nós vivemos. Então, nós ontem destacamos a importância do culto. Também nós fizemos uma distinção ontem, que eu creio que é da mais alta importância, que é a diferença que existe entre a nossa vida como culto constante a Deus e o culto público. O culto público a Deus contém uma série de elementos que o tornam um culto público. E tem coisa que faz parte do culto público, mas que não faz parte da minha vida. Por exemplo, batismo, celebração de ceia. Para que eu participe disso, eu tenho que estar num culto público, devidamente convocado, com os elementos corretos e assim por diante. Da mesma forma, tem coisas que acontecem na minha vida que eu faço para a glória de Deus, mas que não cabem no culto. Ontem eu citei o exemplo de plantar bananeira. Eu posso plantar bananeira para a glória de Deus. Quem é que duvida disso? Ninguém, né? Posso fazer, estou feliz da vida e planto bananeira. Senhor, toda a glória, te dou glória até plantando bananeira. Amém. Só que não dá para fazer isso no culto público, não é? Não faz parte do culto público plantar bananeira, a igreja toda, imagine. Irmãos, vamos plantar bananeira agora para a glória de Deus no culto público. Não bate com a descrição de culto que nós encontramos na Bíblia. Então, tem coisas que cabem na nossa vida diária, mas que não cabem no culto. Se você, por exemplo, quiser dançar de alegria, de felicidade, porque Deus lhe abençoou, dance, pule, louve a Deus, porque Deus lhe abençoou. Mas vai ser difícil você provar na Bíblia que dança fazia parte do culto a Deus, no Antigo Testamento e no Novo. Vai ser muito difícil você provar isso. Pode pular para a glória de Deus, não tem problema nenhum. Vá para a sua casa, bote a música lá de louvor, pule, salte, dê pirueta, plante bananeira, faça o que você quiser. Cabe na sua vida. Mas a pergunta é se cabe no culto que Deus revelou na Escritura. Então existe uma diferença entre essas duas coisas. A minha vida como culto a Deus e o culto público. Malaquias está tratando do culto público. O culto que o povo de Deus devia prestar. E a pergunta, outra vez, é: por que é que lê um profeta do Antigo Testamento para falar sobre culto? O culto do Antigo Testamento é diferente do Novo. De fato, há algumas diferenças, mas há uma continuidade que nos autoriza a falar de culto, usando passagens do Antigo Testamento. As diferenças são que o culto do Antigo Testamento ele era típico e simbólico. O templo onde ele se realizava era um tipo da igreja. Então, hoje, nós não adoramos a Deus num único local específico e reservado, como havia no Antigo Testamento. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar, podemos nos reunir em qualquer lugar. Na verdade, os templos eles só começaram a ser construídos no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Antes disso, os cristãos cultuavam a Deus nas catacumbas, no mato, na floresta, na beira-mar, nas casas, nas praças, onde eles podiam se organizar, então eles faziam culto a Deus. Então, igreja, templo evangélico, protestante, cristão, isso é coisa que veio com a oficialização do cristianismo por Constantino e depois a reforma protestante. Mas nós podemos nos reunir em qualquer lugar e cultuar a Deus. Então há essa diferença. No Antigo Testamento havia uma linhagem de sacerdotes que se dedicava a oferecer sacrifícios. Nós não temos mais isso no Novo Testamento. Todo o povo de Deus é sacerdote. Nós não oferecemos mais sacrifícios porque o Cordeiro de Deus já foi imolado por nós e nele todos os sacrifícios foram consumados. Mas algumas coisas permanecem. A ideia do povo de Deus estar junto para buscar a Deus, louvar a Deus, ouvir a sua palavra, entoar louvores, orar a Ele, suplicar a Ele e ser abençoado, essa ideia ou esse conceito você encontra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então o culto mudou de forma apenas, mas a essência dele permanece. Deus ainda continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós estudamos um livro como Malaquias, que fala sobre o culto na sua época, quando ainda a lei estava em vigor, a lei cerimonial, nós fazemos isso para pegar os princípios que estão ali e que podem ser aplicados para nós hoje, porque o nosso Deus é o mesmo, a aliança é a mesma, é o mesmo povo, sempre foi um único povo e, portanto, o culto tem pontos de continuidade.
Daí então o livro de Malaquias ser perfeitamente útil para isso aí. O que é que nós vimos já sobre esse livro de Malaquias? Nós vimos que Malaquias foi mandado por Deus para repreender o povo de Israel por conta da corrupção do culto. Nós nem sabemos quem é Malaquias. A palavra Malaquias significa meu mensageiro. Alguns acham que por causa do zelo que ele tem para com o culto a Deus, que talvez ele fosse um levita. Mas a verdade é que nós não sabemos. Alguns acham que ele era da tribo de Zebulon, mas isso são tradições antigas dos rabinos. Nós não temos certeza sobre isso. Mas Malaquias aparece no cenário da nação de Israel, mais especificamente do reino de Judá, e ali ele chama o povo ao arrependimento. Ele convoca o povo a que dê atenção ao culto a Deus. O povo estava desanimado, porque aparentemente as promessas de Deus de restauração não haviam se cumprido depois da volta do cativeiro. O povo estava angustiado por causa dos pesados impostos que eles pagavam aos persas, estavam sob o domínio de uma nação estrangeira. Havia opressão financeira, havia muita pobreza, havia a hostilidade de povos vizinhos que estavam dificultando que a nação retomasse o seu ritmo normal. Então, numa situação de tanta opressão, de tanta dificuldade, a primeira coisa que sofria era o culto a Deus. As pessoas estavam, em vez de dando a Deus o melhor, estavam dando o que sobrava. Os sacerdotes que eram responsáveis pelo culto a Deus estavam desanimados, estavam desmotivados, se não se preocupavam mais em ordenar o culto de acordo com a lei de Moisés, para que Deus fosse honrado de acordo com o que ele tinha oferecido ou tinha determinado. E nós vimos no capítulo 1 que há uma queixa de Deus de que o pão era pão imundo, o pão da proposição que tinha que ser oferecido no altar ou na mesa de Deus 3 dias ou 3 vezes por dia, estava sendo feito com a receita errada, ninguém estava preocupado. Os animais estavam sendo trazidos para o sacrifício, eram coxos, aleijados, destroçados, doentes, marcados, coisa que absolutamente não podia, e mostrava simplesmente o descaso do povo que estava dando a Deus o que sobrava e que estava guardando o melhor para si. Os sacerdotes estavam conduzindo tudo isso de maneira negligente. Malaquias, então, é mandado por Deus para questionar o povo. No capítulo 1, nós vimos 2 desses questionamentos. Primeiro, o povo, sem querer aceitar o fato de que Deus o amava. Deus dizia, eu amo vocês. Eles disseram, como é que o Senhor nos ama se a gente está vivendo em pobreza, vivendo com dificuldade, sendo perseguidos e dá tudo errado? Onde está o teu amor? E a resposta de Deus é, a prova que eu amo vocês é que eu elegi vocês. Eu escolhi vocês. Em vez de ter escolhido Esaú, que era o primogênito de Isaac, eu escolhi Jacó, de onde vocês vieram. Vocês são o meu povo, eu fiz a minha aliança com vocês. E nós aprendemos que a medida do amor de Deus não são as bênçãos materiais, como a teologia da prosperidade das igrejas neopentecostais afirma. Mas a demonstração maior do amor de Deus é o seu amor eletivo, a sua misericórdia soberana, que nos elege, que nos chama, que perdoa os nossos pecados, que nos traz para si, nos dá o Espírito Santo e nos faz grandiosas e firmes promessas. Depois, uma queixa de Deus de que os sacerdotes estavam negligenciando e desonrando o seu nome. Os sacerdotes perguntam, nós? Em que nós estamos fazendo isso? E Deus então responde, vocês estão deixando de fazer isso, estão fazendo isso errado e assim por diante. Aqui no capítulo 2, nós vamos encontrar, nessa primeira parte que eu li para vocês, Deus anunciando o castigo que ele vai mandar sobre os ministros corruptos, aqueles que foram encarregados por Deus do seu culto, mas que se desviaram das suas funções. Qual o castigo que Deus então vai trazer para eles? E na segunda parte, que nós vamos ver depois do intervalo, o profeta Malaquias denuncia 2 pecados do povo e que tinham a ver com o culto. O primeiro era o casamento com mulheres estrangeiras, pecado que inclusive tinha sido a causa do desterro babilônico, de Deus ter mandado o povo para fora. E segundo, a separação injusta, o divórcio para se casar com mulheres estrangeiras que estava sendo feito ali no meio do povo de Deus. Estas coisas estavam enfraquecendo a família, enfraquecendo o povo e tinha impacto direto no culto a Deus. É o que nós veremos então na segunda parte dessa noite. Vamos então para a primeira parte. Deus anuncia aqui o que é que ele vai fazer com aqueles que corrompem o culto. Dos versos de 1 a 4, há um anúncio de pelo menos 4 castigos que Deus vai mandar para eles.
Depois do verso 5 até o verso 7, nós temos uma descrição da aliança de Deus com os sacerdotes. O que é que eles deveriam ter feito? E por fim, do verso 8 a 9, mais uma denúncia de que eles haviam corrompido o seu ministério, e eu vou terminar com algumas aplicações para nós hoje. Assim nos ajude nosso Deus. Então, em primeiro lugar, as ameaças contra aqueles que corrompem o culto, 2 de 1 a 4. O verso 1 nos diz a quem era destinada essa palavra. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é esse mandamento. A palavra mandamento aqui não deixa de ser uma ironia, porque cabia aos sacerdotes ensinar os mandamentos de Deus ao povo no templo. Eles eram os guardadores da lei. O livro da lei de Deus, onde estava a sua vontade, era guardado no templo. Os sacerdotes eram os responsáveis pela cópia e pela preservação do livro da lei. E eram eles que ensinavam os mandamentos de Deus ao povo. Só que agora Deus tem que mandar um mandamento para eles. É o que acontece quando os pastores corrompem a sua função. Eles têm que ser pastoreados. Quando aqueles que têm responsabilidade de guiar o povo falham, eles têm que ser guiados. Quando eles se desviam, eles têm que ser corrigidos. E essa palavra aqui, então, vem sob a forma de um mandamento para os sacerdotes. Deus determinando, dizendo, ordenando, explicitando aquilo que ele deseja da parte dos que deveriam cuidar do seu culto. No verso 2, você tem a ameaça de Deus do que é que vai acontecer se eles não ouvirem o mandamento. Ou seja, esse se que está aí no início do verso 2, pressupõe que haveria a possibilidade de que eles ouvissem o mandamento e se arrependessem. É sempre bom lembrar que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É como se ele dissesse assim: vocês se desviaram, sacerdotes, vocês estão oferecendo um culto errado, e eu estou dando esse mandamento para vocês. Se vocês escutarem, eu não vou trazer o juízo sobre vocês. Eu não vou castigá-los como merecem. Mas eu vou abençoá-los e vou usá-los outra vez. Deus está o tempo todo fazendo isso. Lembra, por exemplo, quando ele mandou Jonas pregar em Nínive? Ele tinha dito: eu vou destruir a cidade. Os ninivitas se arrependeram e Deus disse: não vou destruir mais a cidade. E Jonas até nem gostou, não é? Porque ele queria que aqueles pagãos fossem todos destruídos. Tem gente que não se alegra quando Deus usa de misericórdia. Mas aqui há uma oportunidade para que os sacerdotes se arrependam. Caso eles não se arrependam, veja aí o verso 2. Se vocês não ouvirem esse mandamento, ouvir aqui não é escutar, é ouvir e atender, é ouvir e obedecer. Se vocês não ouvirem e não propuserem no vosso coração dar honra ao meu nome, era isso que Deus queria, que os sacerdotes dessem honra ao nome dele. Como é que os sacerdotes dariam honra ao nome de Deus? Conduzindo o culto a Deus da maneira como Deus havia determinado. Porque quando o culto é feito de acordo com os padrões de Deus, o nome de Deus é honrado. Quando nós corrompemos o culto e colocamos adições humanas, quem é honrado é o homem. O homem se torna o centro do culto e não Deus. Então, para que Deus seja honrado, o culto tem que ser de acordo com o que ele revelou. Tem que ser teocêntrico. Deus tem que receber a glória. Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Culto não é entretenimento. Culto não é lazer. Culto não é diversão. Deus é o centro do culto. Quando nós transformamos o culto numa social, num momento de lazer, de diversão, de entretenimento, nós estamos como estes sacerdotes, deixando de usar aquela oportunidade para glorificar o nome de Deus. Ou Deus é o centro do culto, ou outra coisa vai ser. E via de regra é o próprio homem que ocupa esse lugar. Então o mandamento era esse: vocês têm que honrar o meu nome, oferecendo um culto de acordo com aquilo que eu determinei. Se vocês não fizerem isso, aqui vem então 4 ameaças de Deus. A primeira delas: enviarei sobre vós a maldição. Enviarei sobre vós a maldição. Maldição aqui no hebraico, ela está com um artigo, é a maldição mesmo, a tradução está correta. É uma referência à maldição lá de Deuteronômio capítulo 28,
quando Deus, através de Moisés, disse ao povo: se vocês me obedecerem, as seguintes bênçãos virão sobre vocês. Aí vem a relação. Mas se vocês me desobedecerem, recusarem os meus mandamentos, as seguintes maldições virão. E a lista é muito grande. Vejam Deuteronômio 28. E lá no meio está aquilo que os judeus consideravam a maldição de todas, a maior de todas, que era serem desterrados, serem mandados embora da sua terra, perder a terra prometida. Isso já tinha acontecido antes, fazia cerca de 100 anos que isso tinha acontecido. Deus tinha mandado a maldição sobre eles e os expulsara da terra, através da mão dos babilônicos, primeiro dos moradores da Mesopotâmia, depois os babilônios que vieram e os levaram. E agora Deus os ameaça de novo. E infelizmente, porque eles não deram ouvidos, no ano 70, o general Tito, na frente dos exércitos romanos, entraram outra vez na nação de Israel e espalharam os judeus pelo mundo todo até o dia de hoje. A maldição, a perda da terra por causa da desobediência a Deus. O que encheu a medida dos pecados foi que eles rejeitaram o Filho de Deus, Jesus Cristo. E no ano 70, então, Jerusalém é assolado, o templo destruído e os judeus espalhados por todas as partes do mundo. Houve uma segunda tentativa dos judeus se rebelarem em 125, sob a liderança de um judeu chamado Bar Corba, mas os exércitos romanos também esmagaram na última resistência na fortaleza de Massada, acabaram com a resistência judaica e eles se espalharam até regressar em 1948 à nação, ao povo de Israel. E somente uma pequena parte, né? Tem muito mais judeu morando fora de Israel do que em Israel no dia de hoje. Mas então Deus disse: eu mandarei a maldição para vocês. Veja como Deus considera sério o pecado daqueles sacerdotes. A maldição de esterro, que era considerado o castigo maior que podia acontecer com a nação. A segunda ameaça está aí ainda no verso 2. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Isso pode ser interpretado de duas maneiras. Primeiro, que tudo aquilo que o sacerdote recebesse de bem seria amaldiçoado por Deus. O seu salário, a vaquinha no pasto, a colheita, filhos, aquilo que eram bênçãos, na verdade Deus iria transformar em maldição. Já pensou que coisa terrível? Você recebe uma coisa como se fosse bênção e Deus, na verdade, transforma aquilo em maldição. Essa é a primeira possibilidade de interpretação. A outra possibilidade é que Deus ia transformar em maldição as bênçãos que o sacerdote dava durante o culto. Porque uma das coisas que o sacerdote fazia durante o culto era pronunciar a bênção sobre o povo de Deus. E há várias bênçãos no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, Levítico. A mais conhecida é a famosa bênção araônica. Não é que é uma bênção longa, que Deus vá contigo, que Deus te proteja, seja por ti, que as suas mãos o sustentem. Então imagine o sacerdote abençoando o povo, e só que em vez de sair bênção dele, o que é que estava saindo para o povo? Maldição. Você gostaria de estar debaixo do pastorado de alguém assim? Que toda vez que ele estivesse lhe abençoando, na verdade, está vindo maldição? Se essa for a interpretação correta, como eu disse, pode ser as duas coisas, né? Ou uma ou outra, ou as duas. Se essa é a interpretação correta, o que Deus estava dizendo é que ele não usa sacerdotes corrompidos para abençoar o seu povo. Na verdade, eles acabam sendo juízo para o povo. Ai do povo que tem um sacerdote corrompido. Um pastor que perverteu o seu chamado. Um homem que está ali como lobo. Na verdade, ele está sendo canal de desgraça para a vida de muitos, como nós vamos ver mais adiante aqui nesse próprio texto. Terceira ameaça, ainda no verso 2, deixe-me só falar um pouquinho mais ainda antes de passar para a terceira ameaça. No final do verso 2 ele diz: amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado. Na verdade, Deus já estava fazendo isso. Isso explica, talvez, porque que o povo estava naquela situação de calamidade. Não havia prosperidade nenhuma. Não havia crescimento, não havia libertação, só angústia, hostilidade dos vizinhos. E eu disse isso ontem. Será que a razão pela qual isso não acontecia não era exatamente por causa do culto? Eu até disse ontem. Você já se perguntou se a razão pela qual
Deus não responde às suas orações tem a ver com a sua atitude para com o culto a Ele. Como você vê o culto a Deus? Aqui você vê mais essa relação, não é? Você vê, Deus já estava amaldiçoando as bênçãos, porque eles não propunham isso no coração. Isso aqui é aquele mandamento de honrar o nome de Deus. Eles não estavam colocando no coração aquele mandamento de honrar o nome de Deus, por isso o ministério deles já estava sendo motivo de maldição. Terceira ameaça, verso 3. Eis que vos reprovarei a descendência. Castigo não somente sobre eles, mas sobre os filhos deles. Reprovar a descendência. Isso era uma ameaça terrível para aqueles dias, porque os sacerdotes se perpetuavam pela linhagem familiar. Quem era filho de sacerdote só tinha uma possibilidade de profissão na vida: sacerdote. Ele era da família de Levi, ele só tinha uma profissão, era ser sacerdote. Então, não é que alguém da tribo de Judá dissesse assim: eu estou me sentindo chamado para o ministério. Você é de que tribo? Judá. Não, não pode. Só pode ser da tribo de Levi. Então, os filhos dos sacerdotes seriam sacerdotes. Então, quando Deus diz que vai reprovar a descendência deles, está dizendo: eu vou terminar com o sacerdócio levítico. Eu não terei mais sacerdotes da linhagem de vocês, porque vocês estão se corrompendo. E de fato isso aconteceu. Com a vinda do Senhor Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior, quando ele veio e se tornou o único mediador entre Deus e os homens, acabou o sacerdócio levítico. Deus não tem mais uma linhagem de sacerdotes que ministram diante dele. Porque nós temos o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo uma linhagem superior, a linhagem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 4, capítulo 7 fala sobre isso. Quarta ameaça. Essa é irônica. Verso 3. Eis que vos reprovarei a descendência, e agora vem. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Quando os animais eram trazidos para serem sacrificados, então eles eram degolados, o sangue escorrido, todo jogado fora. O sacerdote desembuchava ele com a peixeira, né? Abria, na verdade os levitas é que faziam isso, e saía tirando as tripas, saía tirando o fato, o fel, o estômago, o coração, a gordura, o redenho, tirava o couro, desossava ele, tinha uma parte que era queimada ali no altar, uma parte ficava com o sacerdote, e uma outra parte era levada para fora do santuário, onde era queimada lá fora do tabernáculo. Essa parte incluía algumas entranhas e especialmente o excremento. Excremento eu não preciso traduzir, todo mundo sabe o que é excremento, né? Muito bem. O que é que Deus está dizendo aqui? É que ele vai botar a mão naquele excremento e vai esfregar na cara do sacerdote. Já pensou Deus fazendo isso na cara de pastores? Na frente do povo? Você quer saber o que é que eu penso de você? Me dá esse excremento aqui. É isso que você representa para mim. É isso que você está fazendo no ministério. É isso que você está sendo para o meu povo. Se uma pessoa tocasse nas fezes dos animais, ela era considerada impura. Agora imagine alguém com as fezes passadas na cara. Ela tinha que ser tirada do templo. Isso aqui é uma maneira de Deus dizer: eu vou botar vocês para fora do ministério, porque vocês estão impuros, vocês estão com fezes de animais na cara. É o final do verso, não é isso? Final do verso 3. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levado. Onde é que o excremento era levado? Para fora do templo, para fora do arraial, e lá ia o sacerdote junto com o excremento, rejeitado para o ministério, desonrado por Deus. Deus costuma desonrar pastores, às vezes diante da própria igreja, quando eles deixam de cumprir a sua função. Por isso que é tão sério ser pastor. É tão sério ser pastor. Infelizmente, hoje, por uma série de razões, tem muita gente entrando no ministério que não deveria estar. Eu digo aos jovens, geralmente, você só deve entrar no ministério como sendo a última opção da sua vida.
Se você consegue ser um engenheiro, vá ser um engenheiro. Se você consegue ser um motorista de táxi, vá ser um motorista de táxi. Se você consegue fazer qualquer outra coisa na vida, vá fazer isso. Só entre no ministério se Deus lhe fato de arrastar para lá. E você, irmão, assim, venha protestando. Venha protestando. Deus, me dá outra coisa para fazer. Não, você vai ser pastor. Deus, por amor de tudo, eu faço qualquer coisa. Eu vou ser político. Não, você vai ser pastor. Então, só venha se Deus chamar. Porque a quantidade de gente que está no ministério hoje, que nunca foi chamada por Deus, é muito grande, a julgar pela quantidade de pessoas que abandonam. Quando eu me formei, a minha turma tinha 40 formandos. Em 1983, foi o ano da minha formatura, 40 formandos. A última contagem que eu fiz, dos 40, apenas 9 continuam no ministério. No decorrer desses anos, alguns abandonaram, deixaram, seguiram outro caminho, tropeçaram, caíram. Como eu estou vivo, eu não quero fazer parte dessa estatística, né? Eu só vou ter certeza de que eu estou no grupo final quando morrer. Deus tenha misericórdia de mim e dos pastores. Mas é muito sério. Muito sério. Veja o que é que Deus está dizendo aqui, que Ele faz com quem desonra o seu nome. Por que Deus faz tudo isso? Por que Ele trata com tanta severidade? A resposta está aí no verso 4. Então, vocês saberão que eu enviei esse mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava fazendo isso, sendo severo com os sacerdotes, porque Ele queria manter a aliança com Levi. Que aliança é essa? Que Deus tão zelosamente estava querendo purificar e manter. É o que é explicado nos versos seguintes, versos 5, 6 e 7, nós temos a segunda parte da passagem. Essa primeira parte foram as ameaças que Deus fez aos pastores, aos ministros corruptos, e agora Ele explica por que Ele é tão zeloso. É o que Ele chama aliança de Levi, que vai aí do verso 5 até o verso 7. Um pouquinho de história do povo de Israel para que a gente compreenda isso aqui. Quando Deus chamou a nação de Israel do Egito, colocou Moisés como legislador e o irmão de Moisés, Arão, como sacerdote. E Deus fez uma aliança com Arão, de que ele e os seus descendentes seriam sacerdotes para sempre. Arão era da tribo de Levi, e Deus então escolheu a tribo de Levi, que era a tribo de Arão, como sendo a tribo que proveria os sacerdotes para o serviço do templo. Então, há uma aliança de Deus com a tribo de Levi, que é a tribo de Arão. Essa aliança constituía no seguinte: Deus destacaria a tribo de Levi de entre as 12 tribos, Deus teria um cuidado especial com aquela tribo receberia o dízimo das demais tribos da nação de Israel, receberia uma porção de terreno onde eles pudessem plantar e cultivar para ter o seu próprio sustento, e eles se dedicariam ao serviço de Deus e nada mais. Eles seriam os guardadores do templo, porteiros, músicos, poetas, os que ofereciam sacrifícios, os que limpavam o templo, os que dirigiam o cântico, os que instruíam o povo na lei de Deus. Todo o serviço divino estava a cargo da tribo de Levi. Era uma tribo especial, destacada entre as outras. Eles só faziam aquilo. E isso passava de pai para filho, de geração para geração. Deus tinha um pacto com aquela tribo, com aquele povo. E teve um episódio narrado em Números, que em uma certa ocasião, quando o povo de Deus lá no deserto se desviou dos mandamentos de Deus, se corrompeu com mulheres estrangeiras, praticaram prostituição com mulheres pagãs, fizeram um culto aos deuses pagãos, então Deus chamou os levitas e disse: quem estiver comigo, vingue a Deus agora. E um levita chamado Eleazar, ele pegou uma lança, entrou na tenda onde um judeu estava deitado com uma mulher pagã e atravessou os dois com uma lança. E quando o povo viu o zelo de Eleazar pela palavra de Deus, aí o povo parou. E Deus então chamou Eleazar e ratificou com ele essa aliança de que os levitas eram os guardiões do culto a Deus. Eles tinham que zelar pelo templo de Deus, pelas coisas de Deus, com a sua própria vida, se fosse necessário.
Essa é a aliança de Deus com Levi. E como foi que os levitas se comportaram quando Deus fez a aliança? Verso 5. A minha aliança com ele, com Levi e com seus descendentes, foi de vida e de paz. Ou seja, vocês são eleitos por mim como aqueles através de quem eu vou trazer vida e paz para o meu povo. Era uma aliança de vida e paz. Os levitas seriam os instrumentos de Deus para abençoar o povo com vida e com paz. Aliança de vida e paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Os levitas deviam temer a Deus, porque que responsabilidade cuidar das coisas de Deus. Com efeito, aí veja só como os primeiros sacerdotes se comportaram. Com efeito, ele me temeu, tremeu por causa do meu nome, diante da responsabilidade, diante da grandiosidade da tarefa. Enquanto que tem menino, né, que entra no seminário, feliz da vida, sabendo de tudo, achando que vai tirar de letra o pastorado, o que é que Levi e os outros fizeram? Temeram e tremeram. Eu desconfio muito quando eu vejo um primeiro-anista assim, que sabe de tudo. Calouro, né? É o nome que a gente chama de primeiro-anista. Ele sabe de tudo. E na sala de aula ele já tem aquelas perguntinhas assim de bolso, né? Tem o queixinho empinado, o narizinho empinado, parece que já sabe de tudo. Então eu desconfio muito quando eu vejo um jovem assim. Eu acho que ele devia estar temendo e tremendo diante da responsabilidade, como Levi fez aqui. Tem muita gente que pensa que o ministério é só bico para ele ganhar um dinheirinho extra durante a semana, ou no fim de semana. Ele temeu e tremeu. 6.6. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Foi isso que os levitas fizeram a princípio. A verdadeira instrução. Eles eram os responsáveis pela lei de Deus. E durante os cultos e durante ocasiões especiais, especialmente nas reuniões da congregação que aconteciam mensalmente, o povo todo era reunido, os levitas liam a lei de Deus e eles instruíam o povo. Eles diziam, estes são os mandamentos de Deus. Ouve, Israel, não farás isso, não farás isso, farás isso, farás isso, deve proceder dessa maneira. Nesse caso, vocês têm que fazer assim. Eles instruíam o povo na lei de Deus. E no começo, como diz aqui, a verdadeira instrução esteve na sua boca. Isso fazia parte do ministério deles. Segundo, a injustiça não se achou nos seus lábios. Eles eram imparciais, porque além de ministrar a palavra de Deus, eles também eram chamados para julgar os casos que havia entre o povo de Deus. E o julgamento era feito com base na lei de Deus. E eles então se portavam sem parcialidade, não favoreciam os ricos e poderosos e não desfavoreciam o pobre, mas a todos julgavam igualmente diante da lei de Deus. Não havia injustiça neles. Terceiro, andou comigo em paz, teve comunhão com Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Andava em paz com Deus. Como isso é importante para o pastor, andar em paz com Deus. Se o pastor anda em paz com Deus, o ministério dele vai bem. Os homens podem não estar de bem com ele, mas se ele está de bem com Deus, as coisas vão mudar. Andou em paz comigo. Quarto, da iniquidade apartou a muitos. Gente, isso aqui é a parte mais importante que o sacerdote tinha que fazer. Era apartar o povo da iniquidade. O homem estava cometendo adultério, não faça isso. Se a parte da iniquidade está escrito, não adulterarás. O homem estava sendo desonesto com seu vizinho, não faça isso. Se a parte dessa iniquidade está escrito, não furtarás. O homem estava falando mal do seu vizinho, não faça essa iniquidade. Está escrito, não dirás falso testemunho. Apartar o povo da iniquidade. Não é isso que o pastor tem que fazer? Porque a iniquidade está presa ao nosso coração. Nós somos iníquos por natureza. E o mundo lá fora é iníquo. A tentação de fazer o que é errado é muito grande. Qual é a função dos pastores? É por isso que o nome é pastor, porque pastor anda com um cajado. Para que serve o cajado, gente? Exortar, corrigir, advertir, admoestar. E depois vem curar, consolar, acariciar, dar afago, fazer cafuné. Claro, mas a função do pastor é evitar que as ovelhas se desviem, porque há lobo devorador, tem falsos ensinos, tem falsas práticas, tem atrações do mundo. Da iniquidade apartou a muitos. É isso que nós somos chamados a fazer, para lidar com gente pecadora, nós mesmos sendo pecadores. Ajudar outros pecadores como nós
a não cairmos em iniquidade. Como é que a gente aparta a igreja da iniquidade? Não é no grito, não é na força, nem por violência, mas expondo a palavra de Deus. Porque a fonte de autoridade do sacerdote era a palavra de Deus. Não era nele, mas a palavra. Então, enquanto ele ensinava a palavra, mostrava a palavra, o povo então ia sendo apartado da iniquidade. É o que diz o verso 7, ó. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento aqui é o conhecimento de Deus, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. O sacerdote era o mensageiro do Senhor dos exércitos, era aquele que Deus havia colocado sobre o seu povo, para que o povo viesse buscar a vontade de Deus, ouvir a lei de Deus, a instrução do Senhor. O que é que Deus me diz? Como eu devo proceder? De que maneira eu devo agir? Que decisão eu devo tomar? Deus se agrada disso? Deus se agrada daquilo? Onde é que o povo tinha que buscar? Com aquele que era o mensageiro de Deus, aquele que tinha a lei de Deus, que era o depositário dos oráculos de Deus, cuja boca guardava o conhecimento, cuja função era apartar o povo da iniquidade, e o sacerdote, o mensageiro de Deus. Que função séria, não é? A função deles era manter a verdadeira religião, viva e ativa, ajudar o povo, abençoar o povo, proteger o rebanho, expulsar os lobos, trazer as ovelhinhas, levantar os cansados, levantar os que precisavam de restauração. Trabalho duro, difícil. Mas o que é que aqueles sacerdotes estavam fazendo? Agora vem a terceira parte aí, não é? Verso 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho. Gente, quando os sacerdotes se desviam do caminho que eles devem andar, daí você vê a consequência, né? Está logo em seguida, olha, não precisa nem comentar. E por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Quando a instrução deveria apartar o povo da iniquidade, agora, uma vez que o sacerdote tinha se desviado, ela servia de motivo de tropeço, porque ele não estava ensinando a palavra de Deus com verdade, ele estava sendo imparcial, ele se calava, ele não falava nada, estava só preocupado em manter o seu emprego, preocupado em ocupar a função, fazer aquelas tarefas, matar bicho todo dia. Não aguentava mais o cheiro de sangue, né? Matando o bicho todo dia. E não estava mais preocupado com o estado espiritual do povo, não estava nem aí. Que canseira, que enfado, não é isso que eles diziam no capítulo 1? Não estavam mais instruindo o povo, na verdade, era motivo de tropeço. Tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e os mostrastes parciais no aplicardes a lei. Eu quero terminar com algumas aplicações para nós hoje. Antes eu preciso fazer uma aplicação. Aliás, uma explicação. Não há mais sacerdotes ou levitas hoje. É um erro pensar que os pastores das igrejas, eles são sacerdotes. Isso é um erro grave. Pastores da igreja, eles não são a continuação do sacerdócio do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o sacerdote, ele tinha a função de instruir o povo na palavra de Deus. De fato tinha. Mas ele foi constituído particularmente para oferecer os sacrifícios. Ele era o mediador entre Deus e os homens. Quando o povo queria falar com Deus, ele tinha que ir ao sacerdote, trazer uma oferta. O sacerdote então oferecia aquela oferta a Deus e clamava a Deus em favor do ofertante. Havia todo um sistema de mediação que era simbólico de Cristo. Uma vez que Cristo veio e se ofereceu como sacrifício único, completo e suficiente a Deus, ele mesmo se tornando sacerdote mediador, então não existem mais pessoas que sejam mediadoras entre Deus e os homens, como os sacerdotes faziam no Antigo Testamento. Então, o pastor, ele não é um mediador entre a igreja e Deus. A oração do pastor não é mais forte do que a sua. Desculpa aí os pastores, mas não é. Porque a oração do pastor chega a Deus da mesma maneira que a sua chega, na mediação de Jesus Cristo.
Tem muita gente que, hoje em dia no Brasil, a gente idolatra os pastores e dá a eles um local que eles, de coração, eles não querem. Às vezes eu fico até constrangido. As pessoas chegam assim, não, pastor, eu quero que você ore por mim, peço que você peça por mim. Por quê? Eu oro pelo irmão, tudo bem. Mas você não está orando? Não, estou, pastor, mas a oração do senhor tem que ser mais forte. Por que mais forte? Não, porque o senhor é pastor. Não. Não, mas se o senhor pedir, talvez Deus dê. Eu estou pedindo, ele não está me dando, se o senhor pedir. Não. Não é uma questão. Não é assim. Está errado, gente. Nós não temos mais sacerdotes e levitas na igreja de Cristo. Todo o povo de Deus é sacerdote, todo o povo de Deus é levita. É isso que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo dedicado a Deus, propriedade exclusiva dele. Então eu fico muito angustiado quando eu vejo no nosso país proliferarem bispos, apóstolos autonomeados, gente que usurpa a titulação e se coloca como dono da igreja de Deus. Isso é ruim para a igreja, isso é ruim para o rebanho. Como se fosse uma pessoa assim destacada. A oração dos 318 homens de fé. Gente, onde é que está isso na Escritura? Onde está isso? Não. Nós só temos um mediador e um sacerdote, que é Jesus Cristo. E nesse ponto nós nos separamos da Igreja Católica. Vocês sabem que a Igreja Católica pensa diferente. A Igreja Católica vê os ministros católicos, o sacerdote, como sendo na linhagem do sacerdócio. Tanto é que, como é que eles chamam a missa? O santo sacrifício da missa. Porque na hora que eles estão pronunciando aquelas palavras em latim, o sacrifício de Cristo está se repetindo na teologia católica. Então, o padre ele é visto como sacerdote nesse sentido. Para nós, Cristo já realizou o sacrifício de uma vez por todas. Por isso, o pastor não é sacerdote. Isso aqui não é altar. Isso é um púlpito. Não é que às vezes a gente chama de altar, né? O irmão quer dedicar a vida, vem ao altar. Aí dá aquela impressão da linguagem do Antigo Testamento. Não, gente, isso passou, se cumpriu em Jesus Cristo. O altar do que nós participamos agora é a mesa da ceia do Senhor, em lembrança dele, o pão e o vinho, em memória do sacrifício completo que ele já fez. Dito isso, não é? Agora vamos compensar o outro lado. Mesmo que Deus não tenha mais sacerdotes hoje, todavia, ele colocou na sua igreja pastores e mestres para conduzir, orientar e deu a eles a responsabilidade de guiar o rebanho. Então, embora esses pastores e mestres, eles não são sacerdotes e não são mediadores, somos gente absolutamente igual a vocês, inclusive na teologia evangélica não tem essa nomenclatura leigo e clero, isso é nomenclatura católica. Os protestantes acabaram com essa distinção entre leigo e clérigo, porque para nós tudo é sagrado. Na igreja medieval, da Idade Média católica, foi feita essa distinção. O sacerdote era considerado, o clero era considerado santo destacado, é um sacramento, é um dos 7 sacramentos da igreja católica, ser padre. Então, o padre era visto como uma pessoa superior, os outros eram leigos. Isso fazia parte da visão católica de que o que era da igreja era santo e o que não fosse da igreja era profano. Se você, por exemplo, perguntasse a alguém na Idade Média, coloque aqui nessa coluna, santo ou profano? Comer um churrasco, profano. Ir para a igreja, santo. Dar o dízimo, santo. Assistir um jogo de futebol, profano. Então, entende? O mundo era dividido em santo e profano. Os protestantes vieram e disseram, não tem isso não. A Bíblia diz, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você não puder fazer para a glória de Deus, então não faça. Tem coisa que não dá para fazer para a glória de Deus, não é? Eu vou me embriagar para a glória de Deus. Tomar cana até cair para a glória de Deus. Vou torcer pelo Corinthians. Não, isso aí pode. Isso aí não tem problema.
Pode não? Estão dizendo aqui, santo ou profano? Tá, vamos fazer. Nós acabamos com essa distinção. Por quê? Porque para os reformadores, qualquer atividade da vida, ela é santa. Você pode ser um marceneiro para a glória de Deus, um motorista de táxi para a glória de Deus, um médico para a glória de Deus e um pastor para a glória de Deus. Então não tem mais essa distinção. O pastor não pode ser visto como o clero, um homem mais santo. Não toqueis nos ungidos do Senhor. E sabe aquela história? Ele é um homem do povo chamado para servir a Deus na ministração da sua palavra. Dito isso, nós temos que lembrar que Deus chama pessoas a quem ele responsabiliza pelo culto e pelo andamento da igreja. A Bíblia se refere a eles como pastores, mestres, presbíteros, diáconos, há várias nomenclaturas que a Bíblia usa, mas sempre a função é essa, é ser instrumento de Deus para abençoar o povo, através da sua palavra e do culto a Deus. E agora vem, em decorrência disso, aquilo que eu falei no início, o que se ensina dos princípios do culto no Antigo Testamento, eles valem também para nós nos dias de hoje. Portanto, a função dos pastores quanto ao culto são estas, pensando na aliança de Levi e em tudo que nós ouvimos aqui. Zelar para que o culto esteja de acordo com a palavra de Deus, instruir o povo na palavra de Deus, apartar o povo da iniquidade, andar com Deus, não praticar a injustiça e ser o mensageiro de Deus usando de misericórdia sempre. Lembrando que ele está sujeito a cair como qualquer outra pessoa. Aqui eu preciso terminar introduzindo um princípio que eu devia ter falado desde ontem, mas está tempo ainda. Vocês perceberam que todo esse zelo de Deus pelo templo, pelo culto a ele, se resume nesse ponto aqui. Deus quer que nós o cultuemos em conformidade com a sua vontade revelada. Ou seja, Deus revelou na Bíblia determinados princípios que devem ser seguidos com relação ao seu culto. Alguns desses princípios. Deus é o centro do culto. Nós só cultuamos a Deus, não cultuamos outra pessoa, não cultuamos a outros deuses, não cultuamos Maria, não cultuamos os anjos e não cultuamos aos homens. Não damos honra aos homens, mas somente a Deus. Deus é o centro do culto. Também um outro princípio do culto. Deus quer ser adorado em espírito. Nós não adoramos a Deus através de imagens, através de representações, através de coisas físicas. As únicas coisas físicas, representativas que Deus deixou para que nós usássemos no culto, o que foi? A água do batismo e o pão e o vinho da ceia. Tirando essas três coisas, Deus não determinou mais nada no culto dele. Então eu não posso introduzir objetos no culto, ou coisas visíveis no culto, através das quais eu pretendo adorar Deus, porque Deus não mandou eu fazer. A diferença está aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vela no culto. Acender uma vela vermelha para usar no culto. Pode ou não pode? Onde é que está na Bíblia proibindo? Ah, exatamente. A resposta é essa. O problema não é. Muita gente vai dizer, pode porque a Bíblia não proíbe. Mas a pergunta está errada, a resposta está errada. Na verdade, a questão vai ser, a resposta que nós temos que dar é a seguinte: não pode porque Deus não mandou. Então, a resposta não é pode porque não é proibido. A resposta tem que ser não pode porque Deus não manda. Porque nós só podemos cultuá-lo de acordo com aquilo que ele manda. Não é isso? Não é essa a contenção aqui de Malaquias com o sacerdote? Não é essa a briga de Deus com o povo? E não é questão de boa intenção, porque todo mundo tem boa intenção e boa vontade, mas é uma questão de certo e de errado. É isso que nós chamamos do princípio regulador do culto. O que é que regula o culto? A palavra de Deus. Eu só posso cultuar a Deus de acordo com o que ele revelou. E o que é que Deus revelou? Quais são os elementos de culto? Quando a gente lê o Antigo Testamento e o Novo, a gente conclui que os elementos de culto são os louvores a Deus, a leitura da palavra, a pregação da palavra, a ministração das ordenanças, do batismo e da ceia do Senhor, coleta, a dúvida sobre isso, comunhão dos santos, pronto. Não tem mais elemento de culto no Novo Testamento ou no Velho. Você não vai encontrar. Então, sempre a luta da igreja
é se aproximar no seu culto o máximo possível da Bíblia, sem acrescentar a ele aquilo que Deus não mandou e sem tirar dele aquilo que Deus mandou. Então, da mesma forma que eu acho que aqueles que querem introduzir no culto, por exemplo, dança litúrgica, teatro, que são coisas que Deus nunca mandou, não fazia parte do Antigo Testamento e não do Novo. E eu acho que isso é um acréscimo humano ao culto, por mais bem intencionado que seja. Eu também acho que está errado aqueles que, por exemplo, querem dizer que nós não podemos ter coral no culto, que nós só temos que cantar os salmos, que nós não podemos ter instrumentos musicais. Tem gente que acha que não pode ter isso também. Aí eu acho que o erro está indo para o outro lado também. Então, sempre o alvo é esse. O que é que a Bíblia me ensina sobre o culto? Como eu devo prestá-lo a Deus? De que maneira eu devo servir a Deus? É isso que Malaquias deseja aqui. E é esse o alvo da igreja sempre. Sempre se reformando em busca de um culto público que seja agradável a Deus. Amém? Gente, que desafio para nós, né? E a gente nunca vai conseguir a medida certa, né? Mas sempre vai pender para um lado, né, pastor? Às vezes para o outro. Mas a luta sempre é essa de manter a igreja caminhando nos trilhos da revelação divina. Nós vamos orar nesse instante, agradecer a Deus por sua revelação. E em seguida eu vou passar a palavra ao pastor Cleiton para o encerramento dessa primeira parte. Ó Deus, tu sabes que do fundo do coração nós queremos te adorar, na beleza da tua santidade, proclamar às nações a tua grandeza, que tu reinas, que não há outro Deus além do Senhor. E nos ensina a ter o Senhor como centro da nossa adoração, a não nos desviarmos ao Senhor para motivações outras. Ajuda-nos a não adorar outros deuses, a não constituir ídolos no nosso coração secretamente, mas que o Senhor reine soberano em nossa mente e em nosso coração. Dá-nos um culto puro, que seja de acordo com a tua vontade. Elimina os acréscimos humanos e dá-nos coragem para enfrentar, Senhor, as dificuldades que certamente encontraremos no nosso desejo de purificação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuação à nossa exposição de Malaquias 2. E agora nós vamos para a segunda parte do capítulo, começando o verso 10 até o verso 16. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura, capítulo 2, de 10 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Espírito Santo para a leitura e exposição da palavra. Nosso Deus, nós estamos diante do Senhor, na mediação de Jesus, e em nome dele nós pedimos que teu bendito Espírito Santo venha nos instruir na tua palavra, que nós possamos daqui tirar lições preciosas para a nossa vida, que possamos ser desafiados a mudar aquilo que precisa ser mudado. Eu peço que o Senhor
levante os abatidos, encoraje os desanimados, corrija os errados, confirme os que te temem e, acima de tudo, que tu recebas a glória que nós queremos te dar, porque tu és digno dela. Ouve, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 1, de 1 a 5, conforme nós já vimos, Deus respondeu àquela pergunta cínica do povo: em que é que o Senhor nos amou? E a resposta de Deus foi: amei Jacó e aborreci Esaú. Depois, nos versos 6 a 14 do capítulo 1, Deus, através de Malaquias, denuncia os sacerdotes que estavam trazendo para o sacrifício animais defeituosos, profanando o culto a Deus e oferecendo a Deus um culto fora do padrão daquilo que ele tinha determinado. No capítulo 2, de 1 a 19, nós vimos já hoje à noite, na primeira parte, como Deus adverte os sacerdotes através de Malaquias que vai castigá-los, porque eles quebraram a aliança de Levi, que era a aliança levítica, se desviaram de suas funções, especialmente da pregação fiel da palavra de Deus. Tudo isso aponta para a grande importância e o valor que Deus dá ao culto. E agora, no capítulo 2, de 10 a 16, Deus avisa ao povo que não aceita o culto deles. Como se Deus dissesse: pode parar que eu não vou aceitar a oferta de vocês. Eu não quero a oferta de vocês. E o povo pergunta: por quê? Porque já não recebes a nossa oferta com prazer? E a resposta de Deus é que eles estavam quebrando a aliança, casando com mulheres estrangeiras e se divorciando da primeira esposa. O ponto aqui dessa passagem e a relação dela com o culto é a preocupação de Deus com a identidade e a pureza do seu povo, e isso está ligado ao culto que lhe é aceitável. Ou, em outras palavras, a relação que existe entre a nossa vida e o culto que nós prestamos a Deus. Eu disse que nós temos que fazer uma distinção entre a nossa vida como culto e o culto público que prestamos a Deus. Tem coisa que cabe num e que não cabe no outro, e vice-versa. Mas há uma relação também entre a minha vida e o culto público que eu ofereço a Deus. E essa relação consiste nisso, de que Deus nos chama para cultuá-lo, mas o culto tem que ser a expressão pública daquela piedade, consagração e obediência que eu tenho em particular. E só é aceitável a Deus o culto que lhe é prestado por pessoas que de todo o coração o amam e querem fazer a vontade dele. Senão é aquilo que nós chamamos de culto hipócrita. E aqui, Malaquias vai na mesma direção de profetas como Isaías. O capítulo 1 de Isaías é de fato uma peroração de Deus. Deus está increpando o povo e dizendo assim: quando vocês vêm aos meus átrios, quem é que convidou vocês? Eu não aceito os cânticos de vocês, não aceito os sacrifícios de vocês. Vocês vão primeiro lavar as mãos, purificar os seus caminhos, e depois vocês vêm e arrazoam comigo. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Você encontra esse tipo de exortação em Isaías, no profeta Amós, no profeta Miqueias, em que essa relação entre a nossa vida e o culto é muito estabelecida. No Novo Testamento você vai encontrar, da mesma forma, Jesus dizendo aos seus discípulos, no Sermão do Monte, que se eles trouxerem diante de Deus a sua oferta e ali lembrarem que o seu irmão tem alguma coisa contra ele, que devia parar a entrega da oferta, sair, reconciliar-se com o irmão, voltar e continuar o culto. E nos livros, nas cartas que os apóstolos encontraram, essa relação também é percebida, especialmente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando Paulo fala de que muitos dos membros da igreja de Corinto, porque estavam vivendo uma vida de embriaguez, uma vida de prostituição, e vinham participar da mesa do Senhor, eles estavam comendo e bebendo, na verdade, juízo para si. Por isso que Paulo diz que as pessoas têm que se examinar para participar da mesa do Senhor, porque participar de maneira indigna, e a indignidade aí seria
uma vida em pecado, uma vida longe dos propósitos de Deus, isso só transformaria aquilo que seria um meio de graça, a ceia, num caminho de juízo e de condenação. Então você vai encontrar na Bíblia toda, do começo ao fim, esse princípio, que Deus quer que nós o adoremos e que a nossa adoração seja fruto de uma vida consagrada a Ele, de uma vida de obediência, de uma vida que é vivida de acordo com a sua vontade. E é disso que Malaquias trata aqui, nessa passagem que nós lemos. Aqui ele denuncia duas coisas da parte do povo e que influenciava o culto. Primeiro, o casamento com mulheres estrangeiras, mulheres que não eram do povo de Deus. Não era só uma questão de raça, era também uma questão de religião. Toda mulher judia só tinha uma religião, era o monoteísmo de Yahvé. Era o monoteísmo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era a religião do povo de Deus. Uma mulher que não fosse judia, amalequita, filisteia, cananita, ela teria uma outra religião. Ela adoraria outros deuses. Então, não é um problema de etnia, casamento interracial. É um problema de casamento interreligioso. Coisa que Deus havia proibido ao povo de Israel no Antigo Testamento, com muita clareza. Agora, o que estava acontecendo era que o povo estava casando outra vez com mulheres de outras nacionalidades e, portanto, mulheres que adoravam outros deuses. Essas mulheres estavam sendo trazidas naturalmente para suas famílias, para dentro do povo de Deus, e elas estavam participando ou indo participar do culto a Deus, quando isso, naquele tempo, não era permitido. O segundo pecado denunciado aqui era o divórcio. Divorciar-se sem nenhuma razão válida, só com o propósito de se casar com essas mulheres estrangeiras. Parece que até alguns sacerdotes estavam praticando isso também. Então, tudo isso aqui é denunciado por Malaquias no contexto do culto. E eu penso que esses dois assuntos são da mais alta relevância para nós hoje, não é? A questão do casamento misto, não é? Ou, quando eu falo misto, é do crente com descrente. E a quebra da aliança com o divórcio. Também o divórcio é um problema hoje muito sério. Vamos ver o que é que nós podemos aprender aqui hoje à noite, com a graça de Deus. Em primeiro lugar, então, a questão dos casamentos mistos, que vai do verso 10 até o verso 12. Malaquias começa, Deus, na verdade, falando através de Malaquias, embora aqui a palavra é do próprio profeta. O profeta aqui está argumentando com o povo, e ele começa com uma pergunta. A pergunta é essa: não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que essa pergunta? Não tem uma resposta fácil, mas tudo indica que ele está querendo dizer o seguinte: o mesmo Deus que nos criou, nós, os homens judeus, foi o mesmo Deus que criou também as mulheres judias, as mulheres do povo de Deus, as mulheres israelitas. Então nós temos todos o mesmo Pai, os homens e as mulheres do povo de Deus, e temos todos o mesmo Criador e o mesmo Mestre. Elas são parte do povo de Deus, elas são parte da família de Deus, elas estão diante de Deus tanto quanto nós. Não nos criou o mesmo Deus, o mesmo Pai, desculpem, não temos nós o mesmo Deus, não nos criou o mesmo Deus. E aí vem a pergunta: por que então, já que temos o mesmo Pai e fomos criados pelo mesmo Deus, por que então nós seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então, o argumento de Malaquias é o seguinte: na hora que você repudia a sua mulher judia, não é? Você casou com uma israelita, que tem o mesmo pai que você, adora o mesmo Deus, foi criado pelo mesmo Deus, que fez uma aliança diante de Deus, porque é isso que o casamento é uma aliança que é feita entre um homem e uma mulher na presença de Deus, por isso que é chamado de aliança. Então, por que você seria desleal com ela? Ela é do povo de Deus, é sua irmã em Cristo, foi criada pelo mesmo Deus, invoca o mesmo Pai, mas você está sendo desleal com ela. Então, o argumento de Malaquias aqui é baseado na doutrina da aliança, de que Deus tem um pacto com o seu povo.
Deus tem uma aliança conosco. No Novo Testamento, essa aliança foi ratificada pelo sangue de Cristo. A aliança permanece. Nós somos o povo da aliança. A igreja é o povo da aliança de Deus. E essa aliança é celebrada no batismo e é celebrada na ceia do Senhor. E é anunciada pela pregação da palavra e ela é publicamente expressa no culto que nós prestamos a Deus. Então, a aliança ela é a base da igreja. A igreja é o povo com quem Deus tem uma aliança. E nós somos, então, membros uns dos outros. Na hora que nós estamos quebrando a aliança que fizemos no casamento com esse Deus, repudiando a nossa mulher, para casar com outra que não é da aliança, nós estamos sendo desleais. É isso que ele está dizendo aqui no verso 10. Vou repetir a passagem. Não temos todos nós o mesmo Pai, está falando dos homens e das mulheres. Não nos criou o mesmo Deus. Por que seremos desleais uns para com os outros? Aqui, provavelmente, o contexto é o casamento. Por que seremos desleais para com o nosso cônjuge? Profanando a aliança de nossos pais. Ou seja, a aliança que Deus fez com os nossos pais e que nós ratificamos e celebramos também no casamento. Aí ele diz por que está fazendo essa pergunta no verso 11. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Então, esse era o problema, não é? Tudo está resumido aí no final do verso 11, quando ele diz que Judá aqui é uma expressão que designa todo o povo de Israel, se casou com a adoradora de Deus estranho. Literalmente no hebraico, essa expressão, adoradora de Deus estranho, é filha de deuses ou de Deus estranho. E faz sentido. Nós não dizemos que somos filhos de Deus. Os pagãos também são filhos dos seus deuses. Então, o ponto aqui, a deslealdade que Malaquias aqui está apontando, é que os filhos de Deus se casaram com filhas de deuses estranhos, quebrando a aliança. Isso nos remete lá para Gênesis 6, vocês se recordam daquele episódio, em que diz que Deus se entristeceu grandemente e se arrependeu de ter criado os homens, porque os filhos de Deus começaram a casar com as filhas dos homens. Essa mistura. O problema não é que Deus é preconceituoso, nem nós. Trata-se de manter pura a religião que Deus nos deu. E uma vez que essa religião é enfraquecida com a entrada de pessoas na família que não partilham da mesma fé, pode haver, então, o enfraquecimento da religião. Imagine o que é criar os filhos, você crendo em Deus e no Evangelho e no Senhor Jesus, mas a sua esposa ou o seu marido não. Levar para a igreja, instruir, educar, enfraquece o cristianismo, enfraquece a igreja à medida que existe essa mistura. Eu preciso ter cuidado aqui para não dar a impressão de qualquer preconceito, desprezo ou pensar que nós somos um povo superior aos pagãos, porque isso não é verdade. Nós somos seres humanos iguais, passamos pelas mesmas necessidades, mas a questão é que eu tenho uma religião que eu considero a coisa mais importante da minha vida e que eu gostaria que meus filhos andassem nesse caminho e que eu preciso de alguém que pense como eu para educar os filhos no caminho, conduzir a família nesse mesmo caminho. Se trata disso. Eu não consideraria o fato de que uma pessoa crente casa com uma pessoa que é descrente como sendo um pecado passível de uma disciplina da igreja. Bota para fora da igreja. Eu não acho que chegue a esse ponto. Mas eu acho que, no mínimo, é necessário orientação e alertar sobre os riscos que se correm. Eu sei que muita gente vai dizer assim, pastor, mas no meu caso, eu casei com uma mulher que não era crente e depois ela veio para a igreja. Para cada caso em que isso funcionou, eu lhe mostro 3 em que não funcionaram. Não, mas eu ganhei meu marido para Cristo. Você ganhou, mas eu conheço 5 que não ganharam, que vivem no inferno.
e de uma dificuldade muito grande. Então, é um risco. Não é? Eu estou tentado a dizer, é tentar a Deus, dizer assim, Deus, eu sei que o Senhor não gosta, mas eu vou casar com ele na esperança que o Senhor vai convertê-lo. Estou quase dizendo que isso é tentar a Deus, mas não vou dizer não. Tá perto, mas eu não vou dizer. Mas que com certeza não é o caminho, com certeza não é. Eu sei que aí vão aparecer os argumentos. Pastor, mas não tem homem na igreja, né? Os homens que tem na igreja já está tudo ocupado, né? já tem namorado, já está casado e tudo mais. O que às vezes acontece é que a gente coloca o casamento como sendo a coisa mais importante da vida da gente. A gente coloca o seguinte paradigma: eu só serei feliz se eu casar. Se eu não casar, eu serei extremamente infeliz. Então, tem pessoas que fazem ou colocam o casamento como sendo a fonte da sua felicidade. E eu penso que o erro é aqui. Tem muita gente que teria sido mais feliz se não tivesse casado. A Bíblia contempla a possibilidade do dom do celibato. Uma pessoa ficar solteira e pura, não é só ficar solteira, é ficar solteiro e puro. Não é? A Bíblia contempla a possibilidade do celibato como sendo uma alternativa para o cristão. 1 Coríntios capítulo 7 fala claramente a respeito disso. Jesus também se referiu a isso em Mateus 18, quando ele fala dos eunucos, ou de pessoas que estão preparadas para viver dessa maneira. Então, o que eu quero dizer é que casar não é uma coisa tão primordial da sua vida que você esteja disposto a quebrar a aliança com Deus para conseguir isso. Pode ser que o resultado não vai ser o que você esperava. Então, é isso que Malaquias está dizendo aqui. O alvo de Deus é que nós tenhamos famílias fortes, uma religião forte, uma igreja forte, e para isso nós precisamos então procurar alguém que creia como nós cremos no mesmo Deus e que esteja dedicado também ao serviço a Deus como eu estou. No caso aqui, no verso 11, Malaquias chama de abominação e profanação. Está aí, veja aí, são essas duas palavras no verso 11. Judá foi desleal, porque foi casar com adoradora, filha de Deus estranho, cometeu abominação e profanou o santuário. Por que profanou o santuário? O santuário era o local onde o culto se realizava. Então tinha uma lei que impedia que se trouxesse os gentios para dentro do santuário. Para resolver esse problema, um pouco depois do tempo de Malaquias, na época dos Macabeus, eles criaram o Templo dos Gentios, que era um espaço muito grande que ficava fora do santuário, onde quem não era judeu podia ir ficar. Ele não tinha o direito de entrar no santuário, que era o local onde se faziam os sacrifícios, onde estava a presença de Deus expressa na arca e o ministério dos sacerdotes. Então, os gentios não podiam entrar no templo de Deus. Se não me engano, há uma informação arqueológica que diz que os judeus até mesmo botaram uma plaquinha na entrada do santuário, não é, dizendo, avisando aos gentios que se eles passassem daquilo ali, eles seriam mortos. Então, tal era o zelo que eles tinham pelo santuário. Então, pelo que Malaquias está dizendo aqui, os sacerdotes ou o povo de Israel estava levando essas mulheres pagãs para dentro do santuário, o que seria então uma profanação do culto a Deus. Essa é uma das coisas que eu acho que não passou para os nossos dias. Eu não creio que você estará profanando, em primeiro lugar porque nós não temos mais santuário, não é? Nós somos, o povo de Deus é o santuário de Deus. Nós não temos mais um local, um edifício, uma construção que a gente chame de santuário, porque isso era o templo do Antigo Testamento, que era simbólico e típico da igreja. Nós não temos mais um santuário. E também Deus acabou com essa separação entre judeu e gentio. Qualquer pessoa em qualquer lugar que professe o nome de Jesus em espírito e em verdade, esse é povo de Deus, independente da sua raça. Então, eu não considero uma profanação do templo você trazer e convidar para o culto o seu cônjuge que não é crente. Não creio que isso se aplica para os nossos dias, porque muita coisa mudou aqui. Não temos mais santuário, não temos mais a distinção entre judeu e gentio, e assim por diante.
Todavia, o princípio permanece o mesmo. A gente pode não chamar de profanação, mas com certeza não vai ajudar o fortalecimento da igreja. Pode trazer para ser evangelizado, ouvir a palavra de Deus, se tornar um de nós. Amém. A igreja abraça, chama, quer e traz a todos. Mas pode ter certeza de uma coisa, de que casamentos dessa natureza, eles acabam enfraquecendo a vida familiar, enfraquecendo a igreja de Deus e trazendo uma série de dificuldades. Eu quero dizer também que não é o pecado sem perdão. Tá? Eu não estou aqui para colocar culpa sobre você que casou com alguém que não é crente. Eu não vim aqui para lhe condenar. Eu posso até orar pela conversão do seu marido ou da sua esposa. Mas eu acredito que o que você poderia fazer era pelo menos se conscientizar de que talvez não tenha sido o melhor caminho. Deus, na sua misericórdia, Ele transforma os nossos erros e os usa para a sua glória. Mas é que, pelo menos aos seus filhos você ensine: olha, eu fiz isso e eu sofri muito, e eu não quero que você passe pela mesma coisa que eu passei. Pelo menos aos seus filhos você ensine o caminho do Senhor corretamente, para que eles não sigam o mesmo caminho, talvez, que você tenha seguido. Então isso enfraquece de fato o culto a Deus. E veja qual o impacto que isso tem no culto a Deus. No Velho Testamento, verso 12, isso era punido com um castigo muito sério. Verso 12: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Quem quer que fosse, até aquele que apresenta as ofertas. Quem é que apresentava as ofertas? O sacerdote. Então, nem os sacerdotes estavam isentos dessa responsabilidade, o que nos diz que talvez os próprios sacerdotes estavam se casando com mulheres pagãs, mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Às vezes acontecia que a mulher convencia o israelita a adorar Baal. Era muito comum naquela época. Ninguém subestime o poder feminino. Não é? Você, às vezes, já vi muito acontecer. A pessoa está firme na igreja, casou com uma moça descrente, o tempo vai passando, ele some da igreja. Tá certo? O poder feminino de persuasão é muito grande. E então ele parou de ir para a igreja, por conta da mulher, sem dúvida nenhuma. Também acontece o contrário, não é? A moça se casa com um rapaz que não é crente e ele começa a botar dificuldade, enfim, ela acaba desistindo e para de ir para a igreja também. Então, a preocupação de Deus para que isso não aconteça. O Senhor vai fazer isso. Bom, aí, próximo ponto aqui, começando do verso 13. A questão agora fica mais grave porque a gente está vendo que não era só gente solteira que estava casando com mulheres estrangeiras. Parece que os israelitas estavam se separando da sua mulher israelita para casar com mulheres estrangeiras. Verso 13. Os judeus vinham chorar no altar porque não estavam entendendo por que Deus não aceitava o culto. Ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Permitam aqui dar uma sugestão alternativa de tradução, que eu acho que fica mais fiel, e que já, inclusive, é adotada pela NVI. Se alguém tem a NVI, essa tradução, vai seguir aqui e vai ver que ela traduz diferente, para mim traduziu corretamente. Em vez de dizer, no verso 13, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, a NVI traz, porque ele já não olha para a oferta. Por que é que os israelitas estavam chorando, derramando lágrimas no altar? É porque Deus já não estava mais aceitando a oferta deles. E por que é que Deus não estava aceitando a oferta deles? Porque eles estavam casando com filha de Deus estranho. A relação entre a vida familiar e o culto. Havia um enfraquecimento da família, do povo de Deus e da verdadeira religião. Deus não estava aceitando o culto deles, porque há uma relação entre a minha vida familiar,
as decisões que eu tomo para minha família e o culto que eu presto a Deus. Os israelitas estavam lá chorando, derramando lágrimas e lágrimas em cima do altar de Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor não aceita, né, aquilo que eu estou oferecendo? E Deus diz, porque você está profanando o meu santuário, porque você casou com filha de Deus estranho. Então, era essa a razão pela qual Deus não estava aceitando o culto deles. Deus já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. E aí, verso 14. E perguntais, por quê? E aí vem aquela reação do povo de Israel que nós notamos desde o início do livro, que é de fazer pergunta capciosa quando eles já sabiam a resposta. Né? Deus dizendo, eu não estou aceitando o culto de vocês. Mas como não? Como assim, Deus? Não é aquela cara assim? Né? Espanto, o Senhor não está aceitando o nosso culto? O que nós fizemos de errado? Como que vocês fizeram de errado? Vocês sabem o que vocês fizeram de errado. Vocês conhecem a lei de Deus. Vocês conhecem a minha vontade. E estão perguntando por que eu não estou respondendo as orações de vocês, por que eu não aceito o culto de vocês. É claro que vocês sabem. E mesmo assim Deus ainda dá uma resposta. Veja a resposta dele, continuando aqui no verso 14. A resposta é essa. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A resposta de Deus é, eu não estou aceitando o culto de vocês, porque além de vocês terem casado com adoradora de deuses estranhos, vocês fizeram isso se separando da mulher de vocês, o que ele chama aqui, vocês foram desleais com a mulher da sua mocidade, a tua companheira e a mulher da tua aliança. Isso aqui é espantoso. Os judeus tinham se casado na mocidade com mulher israelita, da mesma religião, temente a Deus, mas agora atraídos pela beleza ou qualquer outra promessa feita por mulheres pagãs, eles estavam sendo desleais com a sua esposa para casar com essas mulheres. A coisa é mais grave ainda, não é? É mais grave ainda. Veja aqui primeiro o conceito de casamento. Eu sei que casamento hoje é um conceito que caiu em desfavor na opinião pública. Por vários motivos. A revolução sexual dos anos 60, o movimento feminista, que disse para as mulheres que casar, cuidar da família, ter filhos, ter um marido, isso é um sistema de escravidão dos homens, é assim que os homens escravizam as mulheres e que, na verdade, elas serão felizes se não se casarem, seguir uma carreira e se tiverem sexo apenas sem compromisso. Aliás, uma das estreias em São Paulo agora é de um filme chamado Sexo Sem Compromisso, que narra a história de uma mulher profissional, uma profissional, liberal profissional aí, que resolve não se apaixonar por ninguém e ver sexo somente como uma coisa ocasional. Ter sexo só para satisfazer a necessidade biológica, mas não quer compromisso com ninguém. E ela não consegue resistir ao que é óbvio, ela acaba se apaixonando. Né? Ela acaba gostando de alguém. Então, o filme, mesmo feito por uma produtora secularizada, retrata a realidade, que é o fato de que seres humanos não conseguem separar sexo da sua vida emocional, porque as duas coisas estão ligadas. O sexo foi criado para ser feito com quem amamos, no contexto do compromisso e da aliança. E todas as vezes que as pessoas querem sexo, mas não querem compromisso, então acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas o que está em voga hoje é ficar, é viver, juntar, ter vários companheiros e tudo mais, e isso acaba trazendo problemas. Nós já estamos vendo sinais disso, há grandes preocupações com isso. Por exemplo, na Europa, onde isso é levado muito a sério, se a Europa continuar no ritmo que está acontecendo, com um número menor de casamentos e de mulheres tendo filhos, vai acabar a Europa, porque o índice de natalidade é muito inferior ao índice de mortalidade. Quer dizer, está morrendo muito mais gente do que está nascendo na Europa. E no Brasil, a coisa já está no mesmo, já está diminuindo
o número de filhos por família. As mulheres se casam menos, elas têm menos filhos. E daqui a pouco, né, o que é que vai ser da raça humana? O que causou tudo isso? O movimento feminista, o movimento homossexual, a revolução dos anos 60, sexual, e uma série de outras coisas que têm contribuído para que o casamento e a família sejam vistos como sendo coisa do passado, retrógrada, uma forma de escravidão. Não para nós. O povo de Deus, que ama Deus e recebe a sua palavra, sabe que a família é uma instituição da parte de Deus, que Ele fez para o bem da raça humana, para a sua preservação, para a felicidade do seu povo, para a preservação da sua igreja, e, portanto, ela tem que ser respeitada. O casamento foi feito para durar. O casamento foi feito para ser uma expressão da relação entre o amor de Deus e a sua igreja. É isso que Paulo faz quando se refere ao casamento como sendo um tipo da relação de Cristo e da igreja em Efésios capítulo 5. Então, o casamento é sério para nós, é muito sério. E nós precisamos, então, vê-lo dessa maneira. Estava lendo uma pesquisa recente, ela não é tão recente assim, foi feita há uns 6 anos passados. Eu acho que se fosse feita hoje seria muito pior. Que foi feita com jovens que foram criados na igreja. Não é jovens que vieram do mundo e se tornaram crentes enquanto jovens, mas jovens que foram criados na igreja. A pesquisa foi feita com igrejas de todas as linhas, pentecostais, neopentecostais, históricas, que inclui batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, enfim, tudo que se chama de evangelho. E a conclusão foi estarrecedora. Mais de 50% dos jovens, a pesquisa foi entre jovens de 12 a 18 anos, mais de 50% deles já tinham tido sexo antes do casamento. Desse número, 30% tinha um parceiro fixo. Outros tinham parceiros irregulares, assim. Quer dizer, tinham aqui ficar, né? Vários já tinham ido para motel direto. Então, os pastores, a gente pode às vezes querer fazer de conta que isso não está acontecendo na igreja da gente, mas acho que o pastor levaria um susto se ele começasse a perguntar para onde é que os jovens da igreja dele vão no sábado à noite. E o que é que eles entendem por namoro? Então a coisa é séria. Casamento é uma coisa séria. E nós precisamos ter cuidado com isso. Isso tudo acaba impactando também o culto a Deus. Essa deslealdade, e ele explica então essa deslealdade. Veja só o verso 15. Por que é que Deus é contra o divórcio? Deus é contra essa deslealdade, a fragmentação do casamento, o descaso para com o casamento. Esse verso 15 é provavelmente o versículo mais difícil de interpretar do livro de Malaquias. E eu vou dar uma das interpretações plausíveis, que eu acredito que é a menos problemática, tá certo? O verso 15 diz assim: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Essa parte final do versículo, portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, é fácil de compreender e é isso mesmo. O que você lê, o que você entende é o que você lê. É isso aqui. A dificuldade é a primeira parte. Eu creio que a primeira parte está dizendo o seguinte: que Deus tornou o homem e a mulher em uma só carne, conforme o livro de Gênesis nos diz, mesmo que sobrasse para ele o espírito para fazer tudo de novo, uma nova raça diferente, como ele poderia ter feito. Complicou, ficou pior, né? Deixa eu explicar, de outra maneira. Eu vou ler agora de outra maneira. Veja o texto comigo. Não fez o Senhor um, ele está se referindo à criação de Adão. E o um aqui é o ser humano, Adão, que inclui homem e mulher. Tá? Deus fez um. Qual é o contraste aqui? O contraste, por exemplo, pode ser com os anjos. Quando Deus criou os anjos, Deus já criou os anjos no número determinado e final deles. Existem hoje tantos anjos quanto
existiram no dia em que Deus os criou. Se Deus criou 3 bilhões de anjos lá na eternidade, hoje existe 3 bilhões de anjos. Anjos não se reproduzem, eles já foram criados no número fixo da raça deles. Mas Deus fez diferente com a raça humana. Ele criou um casal, ele criou o primeiro casal, o primeiro homem e a primeira mulher. Mesmo que, volte para o texto, havia nele um pouco de espírito sobrando. Você pode traduzir assim, mesmo que houvesse em Deus mais espírito sobrando. Ele não soprou, ele não fez o boneco e não soprou nele o espírito de vida. Sobrava espírito em Deus para que ele tivesse feito dezenas de bonecos e soprado. Mas ele não fez, ele fez um somente, ainda que tivesse espírito sobrando para ele ter soprado 1 bilhão de bonecos se ele quisesse. Desculpa a linguagem, mas né, é isso que o texto está querendo dizer aqui, entendo. Mas por que Deus fez isso? E a pergunta é, por que somente um? Por que ele não criou já a raça humana toda? A resposta, ele buscava a descendência que prometera. Por que Deus criou assim? Porque Deus havia planejado desde a eternidade que através da linhagem humana viria aquela descendência na qual seriam benditas todas as nações da terra. É por isso que ele fez um casal que se reproduz, que se reproduz, que se reproduz, até virou descendente de Adão e de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso que a família é importante. Ela faz parte do plano redentor de Deus. E é por isso que ele é contra o divórcio, porque o divórcio quebra isso. É por isso que ele é contra sexo antes do casamento. É por isso que ele é contra qualquer coisa que diminua o valor da família. A conclusão está aí, não é? No final do verso 15. Portanto, cuidai de vós mesmos. Fica atento. A família existe por isso. Deus instituiu a família com esse objetivo soteriológico, escatológico. Faz parte do plano dele. Cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Agora dá para ver, né, o verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Essa é a única passagem da Bíblia onde nós temos a expressão do que é que Deus sente com relação ao divórcio. Repúdio aqui é o divórcio, é você repudiar a sua mulher, repudiar o seu marido. Não quero mais, vai embora, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Deus diz que ele odeia o repúdio. Por que ele odeia o repúdio? A resposta está no versículo anterior. Porque desde o início ele fez homem e mulher, uma unidade, uma biunidade. Por quê? Porque ele queria a descendência que ele prometera. E cada vez que na igreja há o repúdio, o divórcio, a separação, isso é um golpe no plano de Deus, no propósito de Deus. Isso vai contra, milita contra o ideal de Deus. Nós sabemos os efeitos do divórcio, da separação, do repúdio, nos filhos, na família, na sociedade. O próprio mundo lá fora sabe disso. De vez em quando sai reportagem aí dizendo, né, que os filhos de pais divorciados, eles é quem mais sofrem. As pessoas divorciadas, até que, mesmo que elas possam depois ter um casamento que seja melhor do que o primeiro, mas sempre vai ter as sequelas e assim por diante. Deus odeia o repúdio. E não só o repúdio, ele diz aí, também aquele que cobre de violência as suas vestes. É uma expressão difícil de entender, pode ser interpretada de várias maneiras. Se a gente for aplicar o contexto, talvez seja o que repudia a sua mulher e o faz violentamente. Podíamos incluir aqui a agressão física, o abuso físico e psicológico contra o cônjuge. Portanto, conclusão do verso 16, diz o Senhor dos Exércitos: cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. A fidelidade é o que Deus quer aqui. Quais são as lições que nós podemos tirar aqui para nós? Há várias delas. A primeira que eu queria trazer aqui é a preocupação de Deus com a identidade do seu povo,
com a pureza do seu povo, a manutenção da verdadeira religião e a seriedade com que Deus olha a questão da família. Nós nunca podemos enfatizar isso demais. É sempre necessário voltarmos a esse ponto. A importância de todas estas coisas. Segunda coisa aqui, muito embora eu não vejo base bíblica para classificar o casamento misto como sendo um pecado mortal, todavia, casar-se com quem não compartilha a mesma fé em Jesus Cristo é, no mínimo, um atentado ao plano de Deus de ter um povo para si, uma família para si, que o adore em espírito e em verdade. Você está indo contra o propósito de Deus, pode saber disso. Eu sei que você está preocupado ou preocupada com a sua felicidade e você vê o casamento como sendo a porta para ser uma pessoa realizada e feliz. Eu queria que você pensasse nisso outra vez. Que nada nessa vida é tão sério e tão urgente que tenha que colocar você na contramão daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele diz. A vontade de Deus, servir a Ele, é a coisa mais importante da sua vida. Uma palavra a quem está casado, com quem não é crente. Como eu disse, não é o fim do mundo, não é o pecado imperdoável. Muitas coisas podem ser feitas. Se o marido não quer largar, ou se a esposa consente em morar com você, não deixe. Não abandone seu cônjuge descrente por conta do evangelho. Se ele consente em ficar, se quer ficar, não seja você que vai pedir a separação. Fique, seja uma bênção, ore por aquela pessoa. Deus promete ter misericórdia e compaixão daqueles que o temem. Não é um pecado final, terminal, sem perdão. O único pecado sem perdão na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E não acho que casamento misto é isso. Outra coisa que nós aprendemos aqui é a questão do divórcio. O que é que Deus sente a respeito do divórcio? O divórcio é permitido na Bíblia? Sim. Nós não somos católicos. O catolicismo romano não aceita divórcio em hipótese nenhuma, porque vê o divórcio como sacramento, o que é um erro teológico muito grave. Nós também não vemos o divórcio como sendo a solução ideal. A Bíblia fala que o divórcio é permitido pela dureza de coração. E no meu entendimento, e eu não estou sozinho nessa compreensão, há somente duas situações em que o divórcio é permitido na Bíblia. O primeiro é quando há adultério, comprovado, adultério. E mesmo assim, isso não significa que o divórcio é obrigatório. Quando eu estou tratando com casos em que houve adultério, e as pessoas vêm conversar comigo, e o caso é adultério, a minha orientação nunca é, em primeiro lugar, eu conheço um bom advogado, vamos levar isso e resolver o assunto, vamos proceder à separação. Não. O primeiro tratamento é, se há arrependimento, se há mudança de vida, se há reconhecimento da parte culpada e se a parte que foi traída está disposta a perdoar e tentar conviver. A reconciliação, o perdão. Conheço vários casos em que isso funcionou e funciona até o dia de hoje, de uma restauração. Então, o fato de que houve adultério não obriga o divórcio. Se, porém, a parte ofendida não consegue conviver, e eu compreendo, e Deus compreende, então ela pode pedir o divórcio, mas só nesse caso. E ela pode casar outra vez. No caso, segundo caso que eu entendo que a Bíblia fala, é quando há um abandono obstinado da parte do descrente. 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Nesse caso, não está sujeito à escravidão, nem o irmão, nem a irmã. O abandono aqui é o abandono irremediável, que não tem solução. A pessoa simplesmente foi embora, largou lá, abandonou a mulher, abandonou os filhos, abandonou o marido, os filhos, simplesmente foi embora. Então, não sendo possível a reconciliação, então o divórcio nesse caso é permitido. Fora estes dois casos, eu não conheço outros em que a Bíblia permite. Eu sei que no período de perguntas e respostas, vocês vão trazer as exceções, não é? Então nós vamos esperar o período de perguntas e respostas para responder a isso, porque eu preciso terminar aqui. Por que que isso tudo é importante? Porque estas coisas atingem diretamente o culto a Deus. Uma igreja marcada por lares divididos, casamentos desfeitos,
filhos que não são criados no caminho de Deus, é uma igreja fraca. E o culto, portanto, não é um culto do qual Deus se agrada. Um culto que seja digno de Deus, oferecido por um povo que o ama de todo o coração e que o ama acima de todas as coisas. Como eu disse, tudo isso desemboca no serviço espiritual que nós prestamos a Deus como comunidade. Da mesma forma que o casamento misto não é o pecado imperdoável, o divórcio pela razão errada também não é o pecado imperdoável. Há perdão, há reconciliação e há restauração. E nós sempre podemos começar de novo. Eu sei que há consequências, graves às vezes, elas têm que ser suportadas. Mas é para que nós nos lembremos que a obediência traz a bênção, mas a desobediência traz consequências também. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar então aqui, meus irmãos, encerrando essa noite. Eu quero pedir, Senhor, agora, pelos casamentos e pelas famílias aqui representados. Eu quero pedir, Senhor, em primeiro lugar, pelos maridos que são responsáveis pelo lar. Eu oro por eles para que sejam sacerdotes, líderes espirituais. Oro pelas esposas, ó Deus, que lhes dês fidelidade, compromisso contigo. Oro pelos solteiros, aqueles que gostariam de casar, mas não tiveram oportunidade. Satisfaz o seu coração em ti para que não façam loucura e não desobedeçam a palavra de Deus por prazeres momentâneos, aventuras que só trarão de sabor ao final. Senhor, guarda os namorados, ó Deus, aquele casal que está envolvido em intimidades, ó Deus, reservadas para o casamento, tenha misericórdia. Livra os nossos jovens, ó Deus, das tentações mundanas. Oro por aquele casal que está brigado com desavença, que não dorme na mesma cama já há tanto tempo. Ó Senhor, tenha misericórdia do teu povo, para que tu sejas honrado e glorificado quando o teu povo é feliz, quando o teu povo está forte, o teu povo está alegre, tu recebes toda a glória. Portanto, envia o teu Espírito Santo, cura, restaura, transforma, Senhor. Dá-nos de fato famílias fortes, para que a tua igreja, o teu povo, seja instrumento teu aqui nesse país. Em nome de Jesus. Amém. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito.